Bom, agora nós vamos analisar o código-fonte da tela Orçamento Detalhe, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.cliente, aliás, com.t2tirp.orçamento.cliente, eu tenho aqui a classe Orçamento Empresarial Detalhe. Tá? Nesta tela, nós temos aqui um Edit Button, um Reload Button, um Save Button e um Generic Button, ok? Esses três botões aqui, o Edit, o Reload e o Save, eles estão vinculados aqui ao formulário Orçamento Empresarial, tá? Nós podemos verificar aqui que esse é um objeto da classe Form, ok? O nome Form1. Bom, as propriedades desse formulário nós podemos identificar aqui, tá? O VO que está associado a este formulário é o VO Orçamento Empresarial VO, tá? Lá do pacote com.t2tirp.orçamento.java, tá? Nós podemos verificar aqui o Edit Button vinculado a este form, é o Edit Button 1, que é este objeto aqui, ok? Nós temos aí também o Reload Button, temos aqui que selecionar o Reload Button, que é o Reload Button 1, e o Save Button 1, ok? Bom, dentro desse formulário, desse form, nós temos aí alguns objetos, né? Aqui nós temos um lookup, tá? Que nesse lookup nós iremos buscar os períodos que tem cadastrados no sistema, tá? Aqui no banco de dados nós podemos aqui visualizar a tabela orçamento período, ok? Então nós já podemos verificar aqui que já temos alguns orçamentos pré-cadastrados, tá? Nós temos aí orçamento diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual, ok? O usuário ele não vai poder alterar esses dados, tá? Não vai ter tela para alteração dos dados dessa tabela, ok? Então, o usuário vai buscar aqui qual o período que ele vai utilizar, tá? Para realizar o orçamento. Aqui nós temos o campo onde ele vai informar o nome do orçamento. Aqui vai ser informado a data inicial do orçamento, né? Para quando será realizado, qual será o início do orçamento, né? O início do cálculo do orçamento. Aqui o usuário vai informar a data inicial base. Que data inicial base é essa? Bom, o sistema, ao calcular um orçamento, né, ao gerar um orçamento, ele vai buscar automaticamente os dados do valor orçado. Tá? Quais dados serão esses? Serão os dados baseados aqui na data inicial base informada pelo usuário. Por exemplo, o usuário informou aqui um período diário, ok? Então, o sistema ele vai calcular a partir da data inicial, vamos dizer que seja 1 de janeiro de 2012. Ele vai realizar o orçamento a partir de 1 de 2012, baseado aqui na data inicial base. Se o usuário informar que a data inicial base é 1 de 1 de 2011, então o valor que foi realizado em 1 de 1 de 2011 vai ser gravado aqui como valor orçado de 1 de 1 de 2012, ok? Então, o sistema vai se basear nessa data inicial base aqui que o usuário vai informar. Aqui o usuário vai informar a quantidade de períodos que serão gerados no orçamento, né? Por exemplo, se o usuário informou o período diário e informou aqui 10 períodos, por exemplo, então para cada natureza financeira, o sistema vai gerar 10 dias de orçamento, ok? Então, dependendo da quantidade de períodos, vai ser a quantidade de orçamentos que o sistema vai gerar. E aqui no caso, nós temos aí a descrição do orçamento, ok? O usuário aqui vai poder descrever detalhadamente esse orçamento que foi gerado, tá? Bom,
Logo aqui embaixo nós temos uma grid, ok? Vinculados a essa grid, eu tenho aqui um Edit Button, tenho um Reload Button e um Save Button, ok? Dentro dessa grid eu tenho algumas colunas, tá? Essas colunas são a natureza financeira, o tipo, o período, o valor orçado, o valor realizado, a taxa de variação e o valor da variação, tá? Essa grid ela está associada aqui ao VO, orçamento detalhe VO, tá? Também do pacote com.t2tirp.orçamento.java, tá? Então essa grid aí vai mostrar os dados aqui da tabela orçamento detalhe, ok? Bom, vocês podem ver aqui que nas propriedades dessa grid nós temos aí os botões vinculados a ela, ok? Aqui no código fonte, aqui no construtor dessa classe, aliás, antes do construtor dessa classe, nós temos a definição aí de alguns objetos, né? Que são os lookups, no caso vai ser o lookup do período, tá? E nós temos aqui a criação também de um objeto, de um controller, que é o orçamento empresarial detalhe grid controller, ok? Bom, aqui no construtor dessa classe, orçamento empresarial detalhe, ele recebe como parâmetro um orçamento empresarial detalhe controller, ok? Então aqui, primeiramente, nós definimos que esse controller vai ser o controller lá do meu formulário, tá? Que é esse form1 aqui que nós visualizamos, tá? Depois nós teremos que definir o controller da grid de orçamento detalhe, que é esta grid aqui, que mostra os detalhes do orçamento. Então eu crio aqui um novo objeto da classe orçamento empresarial detalhe grid controller, tá? Essa classe ela também está aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.cliente, está aqui, ok? Continuando aqui, nós temos aí a definição do controller e do grid data locator da grid control 1, da grid orçamento detalhe, ok? E aqui nós temos a configuração do lookup período, que é este lookup aqui, onde o usuário escolhe o período que vai ser gerado aí o orçamento, né, o tipo de período. Bom, nós temos aqui a definição da classe, né, do VO, class name, deste lookup. No caso lá vai ser o VO orçamento período VO, tá? Que representa aí pra gente essa tabela aqui, ó, orçamento período, ok? Bom, eu defino aqui alguns campos desse lookup, né? O ID, o período, o nome, tá? Vou definir aí o nome das colunas, ID, período e nome, e o nome do título da tela lá de lookup que será aberta ao clicar ali no botão deste lookup, ok? Eu defino aí quais colunas serão visíveis, tá? No caso aqui serão visíveis as colunas ID, período e nome, e também defino o tamanho dessa tela de lookup, ok? Defino aqui quem é o lookup data locator, no caso aqui é o período data locator, né, que foi instanciado logo aqui no início da classe, tá? Defino aqui o lookup controller, que é o período controller, que também foi definido aqui. E agora eu vou definir o grid method name, tá? Que é um método que será executado lá no servidor, que é o nome do método executado no servidor, onde vai buscar os períodos cadastrados no sistema. Então aqui eu tenho definido como o nome do método importa período. Então significa que aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.servidor eu tenho aqui a classe importa período action, tá? O que essa classe vai fazer? Bom, primeiro aqui eu tenho a definição dessa classe, tá? O nome da classe, né? O nome desta ação, que é importa período. E aqui no método execute command, ele vai buscar para a gente todos os orçamentos, aliás, todos os períodos cadastrados no sistema, né? No caso, são objetos aí da classe orçamento período VO, ok?
eu crio aqui esse SQL e busco os dados lá no banco de dados, ok? E retorno esses dados aí para a tela de lookup, ok? Logo depois eu tenho a definição aqui do método de validação deste lookup. O nome do método lá no lado do servidor é o método valida período. Então, aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.servidor, eu tenho aqui a classe valida período action, ok? Nesta classe valida período action, eu tenho aqui primeiramente a definição deste nome, né, do nome desta ação. No caso é valida período, tá? Tem um método aqui execute command, onde nós iremos validar o período lá informado pelo usuário, tá? Então eu vou selecionar aqui um período cujo ID é o ID que foi informado aí como parâmetro lá no lookup da nossa tela de orçamento detalhe, ok? Eu vou buscar esse período que o usuário informou e vou retornar lá para o cliente, ok? Caso o período informado pelo usuário seja válido, ele vai mostrar esses dados aí para lá no lookup, né? Ele vai definir o dado no lookup. Caso seja um período inválido informado pelo usuário, ele vai retornar aí uma mensagem de erro, ok? Bom, nós temos aqui também o método getForm1, onde vai retornar o Form1, que é o formulário onde nós estamos visualizando aí os dados do orçamento. E temos aqui também o método getGrid1, ok? Onde ele vai retornar um grid control, que é a grid onde nós visualizamos aí os detalhes deste orçamento, ok? Bom, voltando aqui no controller, tá? do form, nós temos aqui no pacote com.t2tirp.orçamento.cliente, nós temos a classe orçamento empresarial detalhe controller, ok? Esse é o controller aí do nosso form, né? O form que está mostrando aqui para a gente os dados do orçamento. Então, nós temos aqui o método construtor, onde nós recebemos aí como parâmetro um orçamento empresarial grid, tá? E uma string que identifica aí a chave, o ID, né? O ID do orçamento, ok? Bom, eu defino aqui qual que é a ação que será executada lá no servidor. No caso aqui o nome da ação é a ação orçamento empresarial detalhe action, ok? Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote com.t2ti orçamento.servidor, eu tenho a classe orçamento empresarial detalhe action, ok? Bom, aqui eu tenho a definição do nome desta ação, orçamento empresarial detalhe action, ok? Bom, continuando aqui, eu vou instanciar um novo objeto aí da classe orçamento empresarial detalhe, né, que é a nossa classe lá, que é a nossa tela de orçamento detalhe, tá? Vou incluir essa tela na nossa tela principal do sistema, ok? E agora eu vou verificar aqui se a string pk passada como parâmetro aqui deste construtor, se ela for diferente de nulo, o que vai acontecer? Eu vou setar o módulo deste formulário para somente leitura e vou recarregar os dados deste formulário. Eu vou carregar os dados deste form, ok? Caso contrário, caso esta string seja um valor nulo, significa que o usuário está inserindo um novo orçamento, né? Está gerando um novo orçamento. Então eu vou setar aí o modo desse meu form para o modo de insert, ok? Eu tenho aqui o método loadData. Esse método loadData ele é executado sempre que o usuário abre a tela de uma nova tela, né, de orçamento detalhe, ou ao clicar aqui no botão de reload do form, ok? Bom, ao clicar nesse botão, eu vou instanciar aqui
Aliás, eu vou chamar aqui o método getData da classe clientUtils, tá? Vou informar aqui qual ação será executada no servidor e identificar aqui que será uma ação de load, né? No caso aqui é o nome da ação, tá? E aqui a ação a ser executada, ok? Nome da action e a ação a ser executada pela action. Então eu vou executar aí uma ação de load, tá? E passo aí também como parâmetro a string pk, ok? Então aqui na classe orçamento empresarial detalhe action, eu vou executar aqui o método execute command, né? Ao chamar esse método getData, ele vai executar aqui o execute command. Ele vai buscar os parâmetros informados lá pelo cliente, ele identifica qual ação que é a ser executada, tá? No caso lá é uma ação de load, então ele chama aí o método load. Então aqui no método load, eu busco os parâmetros informados lá pelo lado do cliente e busco os dados deste orçamento, ok? E retorno esses dados aí lá para o lado do cliente novamente, ok? Bom, após carregar os dados desse formulário, o que eu vou fazer? Aqui no método loadDataCompleted, ele vai chamar aí, ele vai buscar, né, a grid 1, que é a grid onde estão sendo listadas aí os detalhes desse orçamento, e vai recarregar os dados dessa grid, ok? Então esse método aqui ele é chamado automaticamente após carregar os dados do formulário. Tenho aqui também o método insertRecords, tá? Esse método ele é chamado toda vez que o formulário está no modo de insert e o usuário clica aqui no botão save, ok? Então, ao chamar o método insert lá do form, eu vou chamar aqui o método getData da classe clientUtils. Então, ele vai fazer uma requisição para o servidor, identificando qual classe que será executada e qual ação que será executada também, ok? E eu passo aqui como parâmetro o objeto, né, o orçamento que será inserido nesse momento, né, que será gravado. Então aqui na classe orçamento detalhe empresarial detalhe action, eu identifico que é uma ação de insert, tá? E executo aqui o método insert. Então aqui no método insert, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aí os parâmetros que foram informados lá pelo lado do cliente. Então o parâmetro que nós temos aqui é um orçamento empresarial VO, ok? O que eu vou fazer? Eu vou salvar esses dados, né, esse orçamento empresarial VO no banco de dados, ok? E logo após eu vou gerar os detalhes desse orçamento, ok? Primeiramente aqui eu vou buscar as naturezas financeiras cadastradas no sistema. Então aqui eu vou criar um SQL, né, no caso, vou buscar todas as naturezas financeiras que estão cadastradas no sistema, tá? Então aqui na nosso banco de dados eu tenho aqui a tabela natureza financeira. Então eu vou buscar esses dados aí para gerar os detalhes do orçamento, ok? Bom, logo depois eu vou criar uma lista de orçamento que é uma lista de detalhes desse orçamento, né? Então é um orçamento detalhe VO, ok? E vou chamar aqui o método gera detalhes orçamento e passando como parâmetro a lista de naturezas e o orçamento. No caso aqui o VO é um orçamento empresarial. Bom, ao chamar esse método gera detalhes do orçamento, aqui está o que nós iremos fazer. Bom, aqui primeiro eu vou criar aqui uma lista, né, uma lista de orçamento detalhe, tá? E instanciar essa lista. Eu vou buscar o período que o usuário selecionou, tá? Então eu crio um int, tá? Chamado período e busco lá a propriedade, né, o atributo período lá do meu orçamento, ok? Nesse período eu vou buscar aqui o atributo aqui da tabela orçamento período, esse código aqui, tá?
No caso, o código 1, 2, 3, 4 até o 7. Ok? Bom, eu vou instanciar aqui, criar alguns objetos, né? No caso, são objetos da classe calendar, data base fim, data período, tá? Vou instanciar aqui também um objeto número de períodos, onde eu vou identificar quantos períodos que serão calculados, né, que serão gerados aí para este orçamento, e vou definir aqui o formato de datas, tá? Vou definir aqui um formato para o período diário, tá? O formato para o período diário é o dia, mês e ano. O formato para o período mensal, mês e ano. O formato para o período anual, só o ano, ok? Bom, depois aqui eu crio um orçamento, aliás, um objeto da classe orçamento detalhe VO, ok? E agora eu vou percorrer todos os registros aqui da minha lista de naturezas, tá? Então, para cada natureza financeira, eu vou gerar os registros aí de orçamento, ok? Bom, aqui eu vou primeiro utilizar, vou setar, né, a data da data base, tá? E a data do período, ok? Esses dados eu vou setar com a data base aqui do orçamento, que é a data base aqui no orçamento empresarial. É a data, aliás, vamos visualizar aqui no DER, tá? Que é essa data base aqui, ok? A data base que o sistema vai se basear para realizar aí o cálculo do valor orçado, ok? E a data do período ele vai setar para a data inicial aqui do orçamento, ok? Que é a data inicial aí do cálculo do orçamento, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço aqui de acordo com a quantidade de períodos que o usuário selecionou, ok? Então vou percorrer aqui, fazer um laço de n períodos aqui, do número de períodos, tá? Então eu instancio o objeto orçamento detalhe, eu vou setar a natureza financeira de orçamento detalhe, eu vou setar o orçamento empresarial, tá? Deste orçamento detalhe, e agora eu vou identificar aqui qual o tipo de período, tá? Então no caso o período seja 1, que no caso é o período diário, o que eu vou fazer? Bom, aqui no laço do número de períodos, se eu estiver no período 0, tá? Aliás, no número de período 0, o que eu vou fazer? Eu vou diferente de 0, né? Eu vou adicionar um dia à minha data período, ok? Que, lembrando aí que a data período é a data início lá do meu orçamento. E vou adicionar também um dia, tá? A minha data base, que é a base lá que o sistema vai buscar os dados, ok? Caso seja igual a 0, né? Caso seja o primeiro orçamento daquela quantidade de períodos, eu não vou adicionar nenhum valor, eu vou buscar os dados da data inicial informada lá pelo usuário, tá? Então eu vou pegar aqui e setar o período, tá? Que no caso aqui é o campo período, tá? Da minha tabela orçamento detalhe, e vou setar esses dados formatando aqui para o formato diário, ok? Então vou buscar aí a data período.getTime e vou formatar aí para o formato diário, que é o dia, mês e ano, ok? E logo depois eu vou buscar o valor orçado, tá? Eu vou setar o valor orçado deste orçamento detalhe. O que eu vou passar aqui como parâmetro? Eu vou passar como parâmetro a data base, tá? Vamos aqui visualizar esse método getValorOrçado, tá? Para identificar o que ele recebe como parâmetro. Nós podemos visualizar aqui que ele recebe como parâmetro uma data de início, uma data de fim e a natureza financeira, ok? Então, o que eu vou passar aqui como parâmetro nesse cálculo do valor orçado aí do período diário?
eu vou passar a data base como data de início e a data base como data de fim. Por quê? Como é o período diário, eu só preciso buscar os valores daquele dia. Então a data de início e a data de fim serão as mesmas, ok? E passo aí também como parâmetro a lista de naturezas, tá? E ele vai chamar aí esse método getValorOrçado para buscar o valor orçado naquela data. Então, qual o procedimento aqui neste método getValorOrçado? Eu vou criar aqui uma seção, tá, para se conectar lá com o banco de dados através do Hibernate. Eu vou identificar o tipo da natureza. Se o tipo da natureza for um tipo de receita, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, uma critéria lá da classe lançamento receber VO. Tá? Eu vou adicionar aqui algumas restrições, que no caso aqui eu vou adicionar a restrição da data. Tá? Então a data de lançamento ela vai ter que estar entre a data de início e a data de fim. Ok? Eu vou adicionar uma outra restrição. Qual que é essa restrição? Que é o ID da natureza financeira. Ok? E vou adicionar um group by, né? Eu vou fazer uma soma do valor total. Ok? Então aqui na tabela lançamento a receber, eu vou buscar aqui os dados daquela natureza financeira, tá? Daquela data do lançamento, daquele dia, e vou somar aí o valor total dessa natureza nesse dia, ok? Caso seja uma natureza do tipo despesa, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os dados aí do lançamento a pagar VO, ok? Então aqui agora nós vamos colocar também como restrição a data do lançamento a pagar. No caso aí vai ser a data de início, a data do fim, né? Vai ter que estar entre essas duas datas, o ID da natureza financeira, e vou somar o campo, o atributo valor total. Ok? Então da mesma forma que nós fizemos aqui no lançamento a receber, nós faremos aí também no lançamento a pagar. Eu identifico a natureza financeira, tá? Eu vou filtrar aí pela data do lançamento e vou somar os valores a pagar, ok? Bom, e retorno esses dados aí lá para o método que o chamou, ok? Então, voltando aqui no período diário, ele vai setar o valor orçado deste orçamento para o valor que foi realizado naquele período base, ok? Vamos apenas aqui visualizar os comentários dessa tabela orçamento detalhe, tá? Para entender melhor esse procedimento, ok? Bom, eu tenho aqui, ó, essa tabela armazena os itens de determinado orçamento. Exemplo para o campo período, tá? Se o usuário escolheu um período mensal com data inicial em 15/1/2011 e preencheu o campo número de períodos com o valor 5, para cada natureza financeira serão gerados 5 registros na tabela orçamento detalhe. O campo período será preenchido da seguinte forma. Então ele escolheu lá 5 períodos mensais, tá? A data inicial 15/1/2011. Então ele vai gerar 5 períodos, sendo que o primeiro período 01 de 2011, o segundo 02 de 2011 e assim por diante, ok? Então, dessa forma aí nós buscamos aí os dados, né? Geramos os dados do orçamento detalhe, tá? Então aqui ele identificou o que é diário, nós realizamos esses procedimentos aqui. Caso o orçamento solicitado pelo usuário seja um orçamento semanal, o que eu vou fazer? Aqui, na hora de calcular, na hora de adicionar a data do período e a data base, eu vou adicionar 7 dias, tá? Que no caso vai ser um orçamento semanal. Os outros procedimentos são idênticos, né? Eu vou setar aqui o período para o formato diário também, né? Que
no caso será semanal, então eu vou utilizar o mesmo formato diário. Eu vou setar também o valor orçado e buscar lá através do método get valor orçado, passando aí como parâmetro a data base fim, tá? Perceba aí que nesse caso, como o período já não é mais diário, então a data inicial que eu vou buscar os dados será a data base, tá? E a data final para a busca dos dados será a data base fim, tá? Eu estou setando os dados dessa data base fim aqui. Então eu seto aqui a data do data base fim para a mesma data do data base, que é a data de início, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 7 dias à minha data base fim, ok? Então a data base vai ser a data inicial e a data base fim vai ser a data final do método aí get valor orçado, ok? Bom, identificado que o período é do período do tipo mensal, o que eu vou fazer? Qual vai ser a diferença? Agora eu vou ter que somar, não vou ter que somar dia, eu vou somar aqui um mês, tá? A minha data período e a minha data base. Da mesma forma, eu somo aqui um mês a minha data base fim, né? Que será enviada aqui como parâmetro para busca do valor orçado. Então a data base vai ser a data inicial, a data base fim vai ser a data final, sendo que a data base fim ela foi adicionada aqui um mês da data base, que é a data inicial, ok? Caso o período seja bimestral, o que eu vou fazer? Eu vou somar mês, só que dessa vez eu vou somar 2 meses na minha data período, ok? E vou passar esses dados aí para serem setados, né? Vou setar aqui o período, no caso aqui, tanto no período bimestral quanto no período mensal, eu vou utilizar aí o formato mensal, tá? Que é o formato aqui mês e ano, ok? Identificado aqui que o período agora é trimestral, eu vou fazer da mesma forma que o mensal e o bimestral, só que aqui eu vou somar 3 meses a cada orçamento aqui, a cada período aqui, a cada data dessa que nós estamos identificando, né? Nós estamos passando aqui. Bom, eu tenho aqui também um outro período, que é o período semestral, tá? Agora eu vou adicionar 6 meses, também vou formatar com o formato mensal, ok? Só que somando 6 meses a cada período. E agora, finalmente, aqui nós temos o período anual. Qual que é a diferença aqui para o período anual? Eu vou somar um ano para cada período que eu calcular, ok? Então eu vou somar aqui um ano da data do período, eu vou adicionar aqui um ano da data base, que é a data inicial, também vou adicionar um ano, que é a data base fim, que será a data inicial lá para a busca do valor orçado, ok? E vou formatar este período aqui com o formato anual, que no caso aqui é o formato somente ano, tá? O ano com 4 dígitos, ok? Bom, então, depois de feito todo esse cálculo aí, né, depois de gerar todo esse orçamento detalhe, eu vou retornar aí um lista de orçamento, que é o lista orçamento detalhe, ok? Esse método aqui ele retorna um list com os orçamentos detalhes VO. Então, ao inserir, voltando aqui no método insert, né, eu busquei lá os detalhes do orçamento, ok? E agora eu vou inserir no banco de dados, né, esses detalhes de orçamento. Então eu vou percorrer aqui um laço com todos os detalhes que foram gerados lá pelo método get detalhe orçamento e vou salvar esses dados aqui na tabela orçamento detalhe, ok? Esses dados serão salvos aqui nesta tabela, tá? E vou retornar esses dados aí lá para o lado do cliente. Bom, então continuando aqui, após inserir os dados, né, o sistema automaticamente vai executar esse método aqui, ó, after insert data, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá a grid 1, né, que é a grid que contém os detalhes, e vai recarregar os dados. Então ele vai mostrar os dados aí dos detalhes desse orçamento. Ele vai buscar também lá da nossa tela orçamento empresarial grid
a grid que mostra os orçamentos cadastrados e vai recarregar os dados, ok? E agora vai definir aqui a chave primária deste orçamento, né? No caso aqui, antes de inserir, essa chave primária estava definida aqui como nulo, né? Que foi passado lá como parâmetro. E agora nós vamos definir esse PK como o ID do orçamento. Então nós vamos buscar o orçamento que foi gravado nesse momento e definir o ID aqui neste objeto PK, ok? Bom, então eu tenho aqui o método updateRecords, tá? Esse método ele é executado sempre que o meu form, que no nosso caso aqui dessa tela, quando o meu formulário estiver no modo de edição, né, quando o usuário clica aqui no Edit Button, ele passa o formulário para o modo de edição, tá? Após passar para o modo de edição, o usuário preenche os dados, altera os dados necessários e clica no botão Save. Então, ao clicar nesse botão Save depois de um modo de edição, o sistema vai executar aqui automaticamente no método updateRecord, tá? Então ele vai chamar aqui o método getData da classe clientUtils, né? No caso vai informar aí como parâmetro que a ação é uma ação de update, vai informar como parâmetro também o objeto antes da alteração e o objeto após a alteração. Então aqui na classe orçamento empresarial detalhe action, ele identificou aqui que será uma ação de update. Então ele vai executar aí o método update, ok? Ao executar o método update, eu vou buscar lá os parâmetros informados lá pelo lado do cliente, né? Que é o orçamento antes da alteração, após a alteração, e vou salvar esses dados, né? Salvar essas alterações aí lá no banco de dados, ok? E retorno aí esses dados lá para o lado do cliente novamente. Após executar essa alteração dos dados, o que eu vou fazer? O que o sistema faz? Ele automaticamente executa aqui o método afterEditData, tá? Então ele vai recarregar os dados da minha grid detalhe, orçamento empresarial grid, tá? E também aqui do formulário do orçamento empresarial detalhe. Ele vai recarregar os dados desse formulário, ok? Lembrando que nesse nosso formulário, tá, o usuário ele só vai poder alterar, depois de cadastrado um orçamento, ele só vai poder alterar o nome do orçamento e a descrição do orçamento, tá? Os outros atributos ele não pode alterar, tá? Se você acessar as opções, as propriedades desse lookup aqui, por exemplo, você pode verificar aqui que a propriedade Enable on Edit ela está desmarcada, tá? Então esse campo, esse lookup, ele não vai ser habilitado enquanto o formulário estiver no modo de edição. Ele vai estar habilitado somente no modo de insert, ok? Da mesma forma, esses outros atributos aqui, que é o data inicial, data base inicial, número de períodos. Ele vai habilitar somente esses dois campos, que é o campo nome de orçamento e descrição. Nós podemos verificar aqui nesse atributo, e aqui ó, Enable on Edit, tá? Ele está marcado aqui como True. Então, quando o formulário estiver no modo de edição, ele vai habilitar para edição o campo aqui nome do orçamento, ok? Bom, dessa forma então nós visualizamos o orçamento empresarial detalhe controller, tá? Voltando aqui na nossa tela, nós temos aqui o orçamento empresarial detalhe grid controller, que é o grid, que é o controller da nossa grid que mostra os detalhes do orçamento, tá? Essa classe já está aberta aqui. Eu vou fechar estas outras classes, tá? Então vamos visualizar aqui o código-fonte deste controller. Então eu tenho aqui a definição lá da ação do servidor, né? No caso, orçamento empresarial detalhe grid action. Então, aqui no lado do servidor, eu tenho a classe orçamento empresarial detalhe grid action,
ok? Bom, aqui no método loadData, eu tenho aqui definido como parâmetro, né, a ação que será executada no momento, que no caso será uma ação de load, tá? E vou informar aqui um outro parâmetro também. Qual que é o parâmetro? É o parâmetro orçamento empresarial. Então eu vou buscar o orçamento empresarial que está sendo visualizado no momento aqui no nosso formulário, ok? Eu vou buscar esse orçamento empresarial VO, vou mandar como parâmetro lá para o servidor, tá? Através aqui do método getData da classe clientUtils. Então eu envio esses parâmetros aí lá para o servidor. Então aqui na classe orçamento empresarial detalhe grid action, eu tenho aqui a definição do nome desta action, que é orçamento empresarial detalhe grid action, e o método execute command. Então ele identificou aqui que a execução, que a ação a ser executada nesse momento é uma ação de load. Então ele vai executar aqui o método load, ok? Ao executar esse método load, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aí os parâmetros que foram informados lá pelo lado do cliente, que no caso aí é o parâmetro orçamento, e vai buscar os detalhes desse orçamento. Tá? Então eu vou buscar lá os itens registrados, né, cadastrados lá na tabela orçamento detalhe. Vou buscar filtrando aí pelo ID do orçamento, ok? Após realizar essa consulta aí lá no banco de dados, eu retorno esses dados aí lá para o lado do cliente, ok? Eu tenho aqui o método update records, tá? Continuando aqui no controller da grid, nós informamos aqui como parâmetro a ação, que no caso agora será uma ação de update. Eu vou informar aí os objetos antes das alterações realizadas. Eu vou informar também um array list dos objetos que foram alterados. Chamar o método aí getData lá da classe clientUtils e passando esses parâmetros aí para o servidor, ok? Então aqui eu crio um grid params para passar esses parâmetros para lá para o lado do servidor. Então aqui, ao identificar que é uma ação de update, aqui eu vou executar o método update, tá? Eu busco lá os parâmetros informados pelo cliente e realizo as devidas alterações, ok? Eu vou percorrer aqui cada objeto alterado e realizar a devida alteração lá no banco de dados. E vou retornar essa lista aí de objetos alterados lá para o lado do cliente, ok? Bom, aqui continuando eu tenho o método calcula variação. Nós iremos visualizar esse método posteriormente, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o comparativo, então nós vamos ver o método calcula variação. Dessa forma, então, nós visualizamos aí todo o código-fonte aqui da classe orçamento, aliás, da tela orçamento detalhe, né? Faltando apenas aí a função aqui desse botão, desse generic button. Nós vamos visualizar esse código-fonte aí no próximo vídeo.